Valendo. Uma ótima noite a todos. Boa Sejam noite. bem-vindos. A casa nos acolhe com carinho. E com certeza os amigos da espiritualidade também estão presentes, interessados no nosso bem-estar. Então é muito importante que a gente esteja na casa com pensamentos elevados, pensamentos nobres, pois que eles serão recolhidos e depositados no mais alto, junto ao Altíssimo, de onde a gente espera as consolações. E nós que estamos na doutrina espírita, como o Consolador prometido, temos muito realmente que buscar de consolações e procurar compreender. E hoje, na nossa compreensão, nós vamos tratar de um assunto que está logo no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala da aliança da ciência e da religião. Ciência e religião. São coisas que ficaram pela vontade do homem e pela sua forma de procedimento, pela sua forma de encaminhar a vida, ficaram dissociadas por um longo tempo. Quando Jesus esteve entre nós, Jesus mostrou pela sua vida do dia a dia que as duas coisas estavam intrínsecas. Mas aí, com o passar do tempo, os homens, na sua forma de pensamento, na sua forma endurecida, ou objetivos que não eram tanto enobrecidos, acabaram então por considerar que não se associavam as duas coisas, ciência e religião. Embora pela própria vivência do Cristo, a gente vê que essas duas forças são manifestamente da vontade de Deus. E nada acontece sem a vontade de Deus. Entendemos assim que são dois instrumentos, duas alavancas do progresso, da inteligência, da ciência, como um todo, e que, infelizmente, a forma de entender acabou por distanciar. Da ciência, revelando as coisas do mundo material, e a religião mais ligada às questões morais. Muito embora as duas advindas do Criador. Deus é que supre todas as coisas. Então, se hoje nós temos algo como, por exemplo, a eletricidade que nos favorece aqui, alguém com inteligências chegou a esse ponto de nos favorecer dessa forma. E assim hoje nós cá estamos, também como uma forma de nos religarmos a Deus usando desses meios de que temos. Por ambas, a humanidade subiu, cresceu, formou impérios, e exatamente pela forma dos homens entenderem uma coisa e outra dissociada, é que também acabaram muitas vezes sucumbindo. Caíram, impérios desmoronados, exatamente pela diferença de pensamento de um e outro. Não souberam conciliar as coisas. Até hoje, muitas pessoas têm dificuldade de conciliar. A ciência, vejamos que ela é um conjunto de experimentos ou de experiências sequenciais para mostrar, para provar aquilo que se busca. E a doutrina espírita passou por esse crivo também. No caso da religião, que é uma religação com Deus, religação com o Altíssimo, aquilo que há de mais sublime, aquilo que até os índios, que têm uma instrução muito inferior à nossa, eles têm uma forma de adoração, de busca, e consideram que há um ser supremo. Então essa forma de religião, essa forma de se comunicar com o Altíssimo, é que chamamos de religião. Na questão da fé, que é a consequência maior
que temos aí da religação com Deus. Se nós não temos essa semente, se nós não temos essa vontade, esse empenho chamado fé, a gente não se liga, a gente não se religa e a gente passa a ser praticamente um materialista, um cientista materialista e acaba caindo por apenas uma das vertentes, deixando Deus de lado. E ao passo que muitos daqueles que se preocupam demais com a religião acabam deixando a ciência de lado e caminham de forma manca. Então. Mas nós que estamos cá na doutrina espírita temos, já no século XIX, esse advento da doutrina espírita. Em 1857, algo novo que chegou para modificar, para transformar, né, todos os pensamentos e a filosofia que até então era vigente àquela época. Isso, digamos assim, a ciência passou a ter uma alteração muito grande. Na sequência desses questionamentos que a doutrina espírita propôs, automaticamente as pessoas passaram a mudar o seu comportamento, a sua forma de pensar, o seu jeito de entender. Porque através dos questionamentos, do olhar mais analítico da doutrina espírita, viu-se, descobriu-se, percebeu-se, constatou-se que há espíritos que até então era uma coisa absolutamente obscura, né? Neutra, não se aparecia. Então tinha-se dificuldades, principalmente para juntar aí a questão da religião e da ciência. Já na década de 1840, nos Estados Unidos, as irmãs Fox, a Kate, a Leia e a Nadine, pode-se dizer que foram as precursoras da doutrina espírita. Começou-se aí então, né, a doutrina, os fenômenos, a cidade, o lugarejo, o vilarejo onde elas moravam, tornou-se um palco de muita pesquisa, porque a partir do momento que elas disseram aquilo que estava acontecendo em casa, né, muita gente se interessou pelo assunto, e aí então muitas pesquisas. E aí começou a entender então que existe, além daquela inteligência que se tinha até então, que existe uma outra forma de inteligência. Digamos que tinha científica, tinha religiosa, mas aí apareceu algo novo, algo que transcende, que até então eram desconhecidas. Nesses fenômenos que aconteciam nas casas das irmãs, batidas nas paredes, que levavam-nas a ter sustos e ficarem preocupadas com aquilo que estava acontecendo, mas até que uma delas falou assim: não é possível que a gente vai ficar só com medo. E ela criou coragem e chegou e, conversando assim com algo que ela não via, ela falou assim: dessas batidas que estão acontecendo, se for o demônio, que se manifeste batendo 2 vezes. Mas se for algo de bom, de alguém que tem alguma coisa boa, ou que queira alguma coisa, que busca de alguma forma alguma coisa melhor, então que bata uma vez. E aí aconteceu então uma única batida. Então essa foi instituída aí, né, a transcomunicação, então, que poderia se chamar de invisível. Elas não conheciam, não tinham informações, mas a partir daí, sabendo que era algo que era bom, buscaram então as informações melhores. E aí estão descobriram, né, que aquelas batidas adivinham de um espírito que viveu numa outra época, que se hospedou naquela casa, que ele era um caixeiro viajante, que embora tenha sido cordialmente recebido na casa, né, ele foi durante a noite morto, os seus pertences foram roubados e o seu corpo foi enterrado no porão da casa. Isso tudo foi descoberto depois, foi comprovado, né?
Passada essa parte, essa década de 1840, já na década de 1850, lá na França, surgiram as mesas girantes. Ainda com aquelas batidas, as mesas que se comunicavam através das batidas dos pés, as mesas se elevavam e batiam com os pés de acordo com os questionamentos que eram feitos. Uma coisa que ficava diferente para tudo aquilo que estava acontecendo. E aí muitas questões, muitas perguntas sem interesse, frívolas, que eram feitas para a mesa, e ao mesmo tempo que tinham aqueles espíritos que respondiam de forma inteligente, de forma coerente, tinham aqueles outros que se ocupavam de passar informações distorcidas. E aí foram então conhecendo melhor a forma de encaminhar. Até que fizeram um convite para o professor Rivaio a participar dessa reunião. E aí ele vem dizendo já a primeira coisa: bom, a mesa tem inteligência? E como ela se comunica? Aí o olhar analítico dele, a forma de buscar informações precisas, faz então com que ele se aprofunde, né, e compreenda então que existe essa inteligência por trás desses fenômenos. E ele, com essa boa vontade, abrindo-se, né, para isso, pode-se chamar então uma porta aberta para descortinar então esse mundo novo que é através da doutrina espírita que ele foi, vamos dizer, convocado a trazer para nós todos. No retrospecto da vida dele, Rivaio, antes, numa encarnação anterior, sacerdote druida, onde tinha o nome de Allan Kardec. E quando ele passou a fazer esse trabalho da pesquisa, ele, que é um professor bastante conhecido na França, muito conceituado, um homem íntegro, uma formação realmente muito criteriosa, ele entendeu que se ele usasse o nome dele, de Rivaio, poderia, na formulação da doutrina, sobressair-se o nome dele ao invés da causa a qual ele estava abarcando. Então ele preferiu usar o pseudônimo de Allan Kardec, que é o que nós conhecemos hoje, né? A doutrina de Allan Kardec, quando fala o espiritismo de Allan Kardec, exatamente para não deixar que a essência maior da doutrina ficasse menor do que o nome dele. Então ele escondeu-se, digamos assim, né, com o nome, para que sobressaísse com toda a sua importância e o verdadeiro caráter, né, da doutrina espírita. E aí temos então que ele marcou com isso uma nova era para as consciências e continua abrindo cada dia mais, né? Trazendo então para nós os conhecimentos tanto como filosóficos e morais, que oferecem para a gente uma consciência do ser como um ser integral, um ser imortal, não aquele ser que até antes era entre o berço e o túmulo, não, mas algo mais além, agora como imortal. E ele, na compilação de informações que ele recebia dos espíritos, uma das buscas dele que primou foi buscar a essência do divino, dessa força maior, perguntando o que é Deus. E na resposta dos espíritos, é a causa primária de todas as coisas, é a inteligência suprema. E na sequência, ainda mais, que não existe uma causa sem efeito. Ou não existe um efeito sem uma causa, perdão. Não existe um efeito sem uma causa. Então tudo aquilo que acontece tem uma causa e é uma causa inteligente. Não é ao acaso que acontece. Tem muitas coisas na vida da gente que a gente fala assim, mas é o acaso. O acaso? Não, o acaso não existe. E a gente busca até aí para a gente falar assim, realmente o acaso não existe. Todo princípio inteligente possui uma causa inteligente. Lei da física não muda. Lei da natureza não muda. Intransponível. Por mais que se venha com outros argumentos novos,
E isso vai continuar sendo então. Primeiramente pela razão. E a nossa razão, ela se alimenta já na existência de Deus. Essa é uma coisa que faz com que a gente acredite no dia a dia. Quando a gente está acordando, quem nos oferece a vida desse novo dia? É porque o relógio despertou? É porque eu já estou cansado de dormir? É porque o meu sono já está saciado? Ou é porque ouvi barulho? Não. Tem uma causa maior. Deus que nos sustenta a vida. O século XIX foi muito fértil no desenvolvimento da ciência. Em todos os ramos da ciência. Nós temos muito conhecimento a respeito dessa parte, falando do que o homem cresceu, da evolução da ciência nesse aspecto, no século XIX. Na questão da filosofia, a corrente do positivismo, que se buscava comprovar efetivamente aquilo que se buscava como ciência. Ou seja, primeiro você tem que provar essa questão. Então, do provar, a doutrina espírita foi encaixada. Tem que provar como ciência? Poxa, tá bom? A doutrina espírita, por si só, ela se justifica. Ela não precisa ficar buscando coisas como argumentos, porque ela por si só, no próprio ser espírita, já está. E ela se consolida principalmente justificando a sua veracidade do pressuposto de que os fenômenos mediúnicos ocorreram em diversos locais. Ou seja, não foi apenas num local, por exemplo, onde Kardec estava. Não, mas foi em diversos locais e obtiveram sempre a mesma resposta, o mesmo resultado, sempre a mesma comprovação, a mesma forma. Então isso tudo acabou consolidando de uma forma muito prática, para que viesse então ser considerada como ciência. Vários pesquisadores averiguaram e demonstraram que por trás disso tudo que se buscava existem espíritos. É uma coisa nova até então. O que é o espírito? Nessa contextualização de doutrina espírita. O que é o espírito? Não antes como aquilo que estava na Bíblia, nos livros evangélicos, que era algo ainda muito velado. Mas ali, a partir daquele momento, onde se estudava com profundidade o que é o espírito. Diante disso, existindo os espíritos, filosoficamente afirmamos que eles alteram e dão sentido à nossa vida. Pois o que a gente mais teme, ainda hoje, imagine então naquele tempo, é a morte. E considerando-se então que se o espírito existe e que se ele viveu aqui na Terra, numa situação anterior, e hoje está num patamar diferente, comunicando-se conosco, então o espírito não morre. E assim como eles não morrem, nós outros também não morremos. Então, a nossa essência, a nossa individualidade permanece além da morte do corpo físico. Isso mudou completamente a forma de ver, a filosofia de vida que se tinha naquela época. O espírito segue a sua caminhada com aquilo que ele já adquiriu de conhecimento, da sua moral, do seu jeito de ser, do seu jeito de ver as coisas, da sua forma de comunicação, com tudo que é ao seu redor. Isso e tudo ele adquire e parte para o outro lado, trazendo consigo. O século XIX também possibilitou uma grande abertura dos processos científicos, como já dissemos, E aí o positivismo, então, colaborou, digamos assim, enfaticamente para que o espiritismo fosse considerado como uma ciência. E a partir daí, se existe essa comunicação, se existem esses espíritos, então passou a se ver então que existe essa comunicação, ou transcomunicação, ou forma de ligação, tem que ser feita de alguma forma. E aí então a mediunidade é que aparece assim para ser estudado como sendo uma faculdade sensoperceptiva de ligação do ser com aquilo que ele capta das esferas espirituais. Então,
Nós, como espíritos, temos então essa capacidade senso-captativa e buscamos as informações, recebemos as informações de algo que está fora, digamos assim, da nossa esfera. Caracteriza-se a mediunidade pela sensibilidade da captação de energias, não só da comunicação, mas também das energias que nós estamos dentro de um fluido cósmico universal. E aí nós captamos e buscamos isso voluntária e involuntariamente, independente do grau de mediunidade que possamos ter. Da relação da ciência de hoje com a mediunidade. Sendo a ciência produzida por homens e ao longo do tempo, gradativamente, de acordo com a sua evolução, de acordo com o seu jeito de ser, de acordo com o seu jeito de pensar, de acordo com o seu jeito moral de entendimento das questões da vida, ela está então condicionada às condições de referências morais de cada indivíduo, e do indivíduo acima da coletividade, mas dentro de cada indivíduo, porque cada um entende de uma forma. Pode-se dizer, por exemplo, assim, no livro está escrito tal coisa, que refere-se à coletividade, mas cada um entende de uma forma, cada um tem o seu grau de sensibilidade, cada um tem o seu grau de percepção das coisas. Psicanalistas que foram autoridades argumentativas como Jung e Freud incluíram também nos seus estudos as questões da mediunidade já naquela época, ou seja, muito antes já do espiritismo. Da mediunidade, nós temos como um dos grandes médiuns Jesus Cristo. E como é que ele agia? Ele trabalhava no seu jeito de vida, aliando ciência e religião em tudo que ele fazia. Hoje nós falamos assim, fez alguns fenômenos, fez alguns milagres. Vem a doutrina espírita e mostra o que são os fenômenos, como se processam, trata dos milagres como fenômenos, coisas naturais da vida. Nós, não falando do Mestre Jesus, nós precisamos grandemente da nossa glândula pineal, que capta as ondas sensoriais da esfera espiritual. Ela recebe os estímulos eletromagnéticos. Temos um grande estudioso do magnetismo, Mesmer, doutrina espírita, tem até um capítulo muito bonito a respeito disso, onde ele diz: sentimos sensibilidades, temos polaridades, ora estamos num extremo, ora no outro, na nossa forma de ser, de conviver, de entender as coisas, na nossa forma de procedimento diante das situações que nos rodeiam. Temos euforia, temos alegria, temos dores. Isso tudo é em decorrência do magnetismo. Ondas eletromagnéticas são captadas pelo nosso corpo físico e se acumulam e causam, por exemplo, dores. Uns saem rindo pela rua, outros dores, coisas naturais. Ondas eletromagnéticas. Se vai fazer um exame médico, dentro da medicina convencional, por mais profundos que sejam os exames, nada são detectados. Aí a gente sai de lá com aquela informação do médico: você é hipocondríaco? Está querendo tomar remédio? Está querendo medicamento? Não, não é isso. Realmente nós podemos ter essas dores, poderemos sim ter esses males fazendo parte da nossa vida. Porque o corpo físico, ele psicossomatiza essas ondas captadas pela glândula pineal e vai se acumulando. Enquanto nós não soubermos trabalhar isso, elas vão ficando acumuladas e podem até desequilibrar o corpo físico como um todo. E até espiritualmente pode também ficar desequilibrado. No olhar da medicina, quando se aproxima do olhar espiritualista, quando se aproxima,
que vê que na questão espiritualista tem um avanço, fala assim, poxa vida, como é que dentro da espiritualidade pode se tratar uma coisa que até agora a medicina não conseguiu? Ou como é que se consegue uma cura tão rapidamente, uma cura no hospital com a imposição de mãos e um passe? Como é que então a medicina se retrai diante disso? Porque não tem a informação. Porque na medicina, o que manda, digamos assim, o que é o convencional, são os exames médicos que vão dar o diagnóstico. Fazemos aqui uma parte, não bem uma parte, mas uma situação assim, onde a gente pode dizer, com um exemplo, não é fugindo do texto, não é fugindo do tema, mas é algo que vai além daquilo que a gente vê no dia a dia, da forma como a gente encara. Uma TPM causa mal-estar, tem estresse, dores. Vai no médico, o médico fala, mas isso é absolutamente normal. E prescreve medicamentos. O médico. Mas a medicina, se estiver aliada, trabalhando junto com a doutrina, digamos assim, trabalhando junto com a religião, o aspecto religioso, ela vai tratar com maior profundidade essas questões da saúde e do ser integral. Do ser integral. Aí vai ver que não é apenas o corpo físico que está debilitado, mas que antes tem ali um espírito que sofre por alguma questão e que precisa ser tratado dessa forma. Um outro exemplo que vamos dar. Numa gravidez. Bastante interessante isso aqui. O corpo da mulher prepara-se energeticamente para receber o espírito. E ela fica assim como uma outra consciência influenciando a sua dela. E durante a gravidez, pode-se dizer até que o seu outro ser está conectado. Existe essa conexão das duas consciências. Ao ponto de o outro ter até uma ação preponderante, exercendo até uma força maior sobre a consciência da mulher grávida. É onde aparecem desejos, vontades, enjoos. Mas a mulher que nunca teve isso, por que está tendo? A consciência que está influenciando do ser que está habitando o seu corpo. Voltando na questão da TPM. Quando a mulher se prepara, amiga, para os seus dias, equivale dizer que, como se fosse preparar para a gravidez, o organismo, o corpo, ele se modifica, abrindo um campo eletromagnético para receber, então, o espírito. E nessa abertura do seu campo magnético, o corpo fica realmente diferente. Todo o seu ser fica diferente. Não ocorrendo a concepção, não ocorrendo a gravidez, menstrua então. E o estado emocional, a tensão, são consequências da receptividade a que ela estava predisposta. Ela estava predisposta a receber algo. Não aconteceu. E acaba então recebendo essas informações do meio que está vivendo, que até pode ser causada por ela mesma, na forma de dizer, por exemplo, poxa, vou ter que tomar remédio, já vou reservar meu remédio, porque quando chegar nessa época, eu vou ter dores de cabeça, ou eu vou ter enjoos, eu vou ter isso, eu vou ter aquilo. Voltando lá em Mesmer, magnetismo e teoria do eletromagnetismo. Trazendo isso para mais os dias atuais. Existem robôs hoje que processam movimentos com a ação do pensamento das pessoas que o coordenam. Ciência. Essa energia, que é o magnetismo, que faz com que o robô se movimente, com que o robô responda aos seus estímulos, é o magnetismo. Essa energia
precisa ser melhor estudada, precisa ser melhor aprofundada, precisa ser cada um de nós, por nós mesmos e em coletividade. No caso da questão da coletividade, né, é que fica até mais difícil, porque a gente tem, digamos assim, alguns bloqueios para colocar isso. Mas dentro de cada um de nós, para a gente estudar isso e procurar colocar em prática, né, que é a força de vontade, que é a fonte de tudo isso, né, para que aconteça. Magnetismo, o exercício do magnetismo, a sua forma de aplicação, parte da vontade, é a fonte de tudo isso. Se a gente for buscar lá em Jesus, alguém se aproximou dele e falou assim: Jesus, se queres, serei curado. Ou então Jesus, em outras situações, perguntou: que queres? E cada um então dizendo o que queria. Então, ou seja, a vontade é a forma como a gente encaminha a vida, como a gente encaminha as coisas. É muito grande, é preponderante isso, para a gente começar a entender aquilo que é interessante para o nosso jeito de ser, porque é o que vai acontecer na nossa vida. Religião e ciência, então. Essa é a fé, essa é a energia que produzimos com a nossa vontade. A religação aqui, do que antes poderia dizer que estavam separadas. A nossa vontade vai juntar. Jesus Cristo já falou: a fé transporta montanhas. Mas a montanha maior que nós temos que remover com a nossa fé são as jazidas de impurezas e dificuldades e obstáculos que nós criamos diante das coisas. A fé é uma energia, é um movimento, é a vontade, é o mecanismo do querer. É a doutrina espírita, como sendo aí o consolador prometido. Nós buscamos nos inteirar disso. E nós, quando buscamos o consolo, o que nós estamos querendo? Alimentar com a razão aquilo que estamos vivenciando. Alimentar com a razão e alimentarmos dessa energia através da fé. Essa energia, a fé. Ciência, sendo a resposta para as nossas angústias na busca da verdade. O que é que nós queremos no dia a dia? O que nós buscamos como verdade maior para a nossa vida? A ciência maior que nós devemos buscar é a do amor, que é a que modifica o nosso ser. E aí eu vou buscar lá um pensamento de Chico Xavier, que eu tenho visto em alguns celulares, inclusive, né, como uma frase de efeito, que o amor é uma força, energia, movimento que transforma o mundo. Mas por que nós não conseguimos transformar? Por que nós cientificamente não conseguimos transformar?